Compartilhar a tela aqui. Ok. Bom, boa tarde a todos, então. Eu gostaria de dar as boas-vindas em nome da Comissão de Direito de Energia da OAB Contagem. Estamos hoje iniciando a nossa quinta reunião da comissão. Para nós é um prazer e queria já agradecer, antecipar os agradecimentos à OAB de Contagem por nos proporcionar um espaço para nós debatermos questões tão relevantes, como a questão do direito de energia e tudo que está envolto, todos os negócios, principalmente, que se formam, todas as consequências em relação às alterações legislativas, aos marcos regulatórios. Enfim, é um assunto de extrema importância para todo mundo, e hoje nós vamos ter aqui a honra de receber um membro também da comissão, um membro colaborativo, Dr. Rafael de Oliveira Lage. Vou pedir licença para ler o currículo. Muito bem, colocou já na tela para mim, obrigada. O Rafael é graduado em Direito pela PUC de Minas Gerais, é pós-graduado em Direito Civil, pós-graduado também em Direito Empresarial, Direito Ambiental e Urbanístico, concluirá agora, em 2021, no final do ano, um MBA em Direito de Energia e Negócios no setor elétrico, pela Faculdade CEDIM. É associado também ao Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, BRADIM, é membro de outras comissões também, de incorporação, loteamento, comissões planejadas, notarial e registro, e, como eu mencionei, é membro colaborador da Comissão de Direito de Energia da subseção da nossa Contagem, OAB. É sócio fundador e administrador do escritório Lage Portilho Jardim, Advocacia e Consultoria, e coordena, no escritório, as áreas civil, empresarial, ambiental, tanto na parte consultiva quanto na parte contenciosa. Rafael, obrigada, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, em se dedicar a essa apresentação que você vai nos fazer, trazer aí todos os pontos, os comparativos em relação ao projeto de lei 5829, e ainda também vai trazer para a gente uma reflexão sobre o futuro da geração distribuída. Eu quero te dar as boas-vindas, te agradecer imensamente, e passar para você a palavra para que, então, dê início a apresentação de fato. Só uma questão importante, eu queria pedir a todo mundo que coloque no mudo. Como eu mencionei no início, essa reunião ela vai ficar gravada, vai ficar disponível no YouTube da OAB Contagem, para que depois as pessoas possam repetir, acessar, que o link possa ser compartilhado, no intuito também de trazermos mais membros, inclusive, para a nossa comissão. Então, eu vou deixar o meu contato no chat, enquanto o Rafael faz a apresentação. Se nós tivermos aqui advogados ou qualquer outro profissional que tem interesse em fazer parte da nossa comissão, pode entrar em contato comigo, e então a gente faz todo o cadastro e inclui a pessoa no nosso grupo, tá bem? Rafael, obrigada, pode dar sequência. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer o convite feito pela Luana e também extensivo à subseção da OAB de Contagem, pela oportunidade de falar sobre um tema tão complexo, mas ao mesmo tempo tão interessante. Para mim foi um desafio preparar essa apresentação, não só porque na última reunião dessa mesma comissão nós já tivemos colegas falando sobre o projeto de lei e sobre o contexto de revisão normativa, mas principalmente porque a gente tem muita coisa para falar e a gente tem um tempo limitado. Então, se a gente fosse realmente aprofundar em todos os pontos que a gente poderia falar aqui, a gente ficaria 5 horas falando. Então, eu já vou pedir desculpas antecipadas se em alguns momentos eu tiver que correr um pouquinho. Eu trouxe muita informação, muito gráfico, muito número, e eu vou começar pelo básico. A gente vai fazer um contexto atual da geração distribuída no Brasil, como é hoje, como chegou a esse ponto também, vamos fazer um histórico. Depois a gente vai ver como funciona o projeto legislativo no Brasil, para a gente entender em que pé está esse PL 5829 na Câmara dos Deputados. Em seguida, a gente entra efetivamente nas alterações que eu selecionei, que eu entendi que eram as mais interessantes de abordar aqui hoje.
E, finalmente, eu vou tentar, e aí eu conto até com a ajuda dos participantes, eu sei que tem gente muito boa de mercado aqui, porque eu sei que são pessoas que conhecem muito mais que eu da parte técnica e comercial, para a gente tentar, em conjunto, chegar numa expectativa, no que a gente pode achar qual seria o caminho mais provável daqui para frente. Então, vamos lá. Eu vou pular o meu currículo, a Luana já me apresentou. Bom, começando pelo conceito de geração distribuída. Nada mais é do que a geração de energia conectada à rede de distribuição, pela própria unidade consumidora. Você não tem uma geração distribuída sem ter uma unidade consumidora vinculada hoje. E ela é sempre conectada à rede de distribuição. Ela só é permitida hoje para os consumidores cativos, então a gente não tem consumidor livre especial podendo participar do sistema da geração distribuída. Ela tem duas classificações, que seria a microgeração até 75 kW de potência instalada, a mini geração até 5 MB de potência. A gente vai ver que isso não começou assim, isso mudou. E ela pressupõe uma geração muito próxima do consumo, então a gente tem que estar na mesma área de concessão. Eu não posso gerar em Minas Gerais para compensar essa geração no Espírito Santo, por exemplo. Então, ela pressupõe uma proximidade entre a geração e a carga, e o consumo. Hoje também não é permitida a comercialização do excedente, a gente só pode efetivamente creditar nas próximas faturas o próprio gerador, se pessoa física no seu CPF, se pessoa jurídica no seu CNPJ, ele não pode vender essa energia que sobrar no mercado, ele tem que creditar com outra unidade consumidora dele. A gente tem 4 modalidades: geração junto à carga, que nada mais é do que no mesmo lugar a gente gera e consome, a gente coloca na nossa casa placas fotovoltaicas e consome ali mesmo. A gente tem o autoconsumo remoto, porque autoconsumo, porque eu estou gerando em outro lugar e eu mesmo estou consumindo. A gente tem a geração compartilhada, que hoje pode ser feita via cooperativas para pessoas físicas e via consórcios para pessoas jurídicas. E a gente tem os empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, que são nada mais que basicamente os condomínios, que a gente consegue ter uma unidade geradora atendendo várias unidades autônomas, várias unidades consumidoras. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque é o histórico da lei, mas a primeira menção legal ao termo geração distribuída foi na Lei 10.848, sem nenhuma conceituação do que seria. Depois veio o decreto 5163, que regulamentou essa lei 10.848, e esse decreto trouxe um conceito muito diferente do conceito de hoje. Ele fala o seguinte, que a geração distribuída é a produção de energia elétrica proveniente de empreendimentos de agentes concessionários, permissionários ou autorizados, conectados diretamente no sistema elétrico de distribuição. Aqui, vejam, está muito mais voltado para uma geração distribuída dos próprios concessionários de energia elétrica, não está abrindo para o mercado ainda, abrindo para aquele gerador independente, para o gerador consumidor, que a gente chamou de prosumidor. Em seguida, em 2012, veio efetivamente o atual marco regulatório, que criou o sistema de compensação de energia elétrica e estabeleceu as condições gerais para o acesso da micro e mini geração. Ainda hoje, é essa resolução que dita as regras da geração distribuída. Ela teve uma primeira revisão em 2015, uma primeira grande revisão, que reduziu o limite de potência para mini geração, que era de 100 kW, passou para 75, e aumentou o limite para as fontes hídricas para 3 MB, o limite então era de 1 MB, e para as demais fontes para 5 MB. Então, ela já trouxe aqui muito próximo do que é hoje. Depois veio a resolução 786, que aumentou também para as fontes hídricas esse limite para mini geração. Agora eu vou entrar na parte que os engenheiros vão gostar mais, que são os gráficos e números do setor. Aqui não está tão legível esse gráfico, mas dá para a gente conseguir ver, a partir de 2007, antes da resolução 482, até 2018, o quão exponencial foi o crescimento da geração distribuída no Brasil. Assim, ele subiu igual um foguete, e a gente tem aqui, nessa pizza, o amarelo representando a geração fotovoltaica, que até então tinha uma média de 83%. A gente vai ver que ela subiu muito hoje. Hoje ela representa praticamente 100% do mercado de geração distribuída. Aqui a gente tem, já no Balanço Energético Nacional de 2021, esse mesmo gráfico de crescimento de 2015 até 2020. Então, a gente falou aqui mais cedo, né, Lucas,
das 35, geração de 35 GB só em 2015, já passou de 5.000 no ano passado. E a estimativa para 2021 é que a gente ultrapasse 7.000 gigas ou 7 teras de energia gerada pela geração distribuída. E vejam aqui que a EPE já reconhece, já destaca também a importância da fonte solar fotovoltaica na geração distribuída. Ela praticamente a geração inteira foi da fonte solar. Ou seja, só fazendo um adendo aí, independente do caminho legal ou regulatório, é um caminho sem volta, né? Acredito que como fonte complementar à nossa matriz energética, né, a fonte solar, principalmente fotovoltaica, na modalidade de geração distribuída, né, que existe, a gente sabe bem dos benefícios e, né, eu sei que você vai passar aí mais adiante, realmente um caminho sem volta, que precisa ser, por toda a população também, enaltecido e inclusive, debatido, né? Como tem sido os movimentos recentes, a gente tem visto bastante movimentação em Brasília, realmente reunião, né, de pessoas para que a gente consiga, de fato, formalizar, né, um marco, enfim. Só uma observação. E o que acontece pela importância do tema, a gente tem interesses muito divergentes, né? A gente tem, de um lado, as distribuidoras, que entendem que elas estão tendo perda de receita, e, de outro lado, os geradores, né? As associações, principalmente de geradores distribuídos, que defendem os vários benefícios desse formato para a rede elétrica e traz também economia de custos para a rede e para as distribuidoras, mas, segundo as distribuidoras, essa economia não é suficiente para cobrir o custo adicional que elas têm no formato de hoje. Então, a gente vai entrar nisso um pouco mais para frente, só voltando aos números. A gente vê que de 2019 para 2020, a gente teve mais um crescimento vertiginoso da fonte solar na geração distribuída, então, de um ano para outro, mais do que dobrou. E hoje, esse número de capacidade instalada de 2020, ele representa 97% de participação da energia solar. E nosso estado, Minas Gerais, é o campeão de capacidade instalada disparado. Ele já alcançou mais de 1 giga de capacidade instalada fotovoltaica e continua em primeiro lugar. Aqui a gente tem alguns gráficos da Absolar, então confirmando essa representatividade da energia solar na geração distribuída. E interessante ver aqui a quantidade de sistemas já conectados. Então, a gente tem 505.000 usinas, de todos os tamanhos, obviamente, dentre os limites da resolução, mas a gente já tem 500.000 unidades geradoras de energia solar fotovoltaica. E mais quase 650.000 unidades consumidoras sendo atendidas por essas 505.000 usinas. Então, em conexões, a solar fotovoltaica representa praticamente os 99,9%, 100% das conexões à rede de distribuição. Enquanto as outras fontes, embora tenham capacidade instalada um pouquinho maior aí, a gente pode falar de 3%, né? Elas têm uma potência um pouco maior, porque na fotovoltaica a gente tem muitas usinas pequenininhas, de microgeração, por isso essa divergência dos números. Bom, aqui a matriz elétrica brasileira como um todo. A gente também, eu trouxe esse gráfico para mostrar que, de um ano para outro, a representatividade da solar na matriz como um todo, e aqui não é só da geração distribuída, mas também da centralizada, mas ela subiu de 1 para 1,7%. Ela teve quase 100% de aumento de um ano para outro. Isso mostra que ela continua num ritmo muito acelerado de crescimento e há uma expectativa até 2030, de acordo com o plano de expansão da EPE, que ela alcance em torno de 10% da matriz elétrica brasileira. Isso é algo muito significativo, isso contribui bastante para o meio ambiente e contribui para limpar ainda mais a matriz energética elétrica nossa, que já é uma das mais limpas do mundo. Em 2020, agora falando de geração e não de capacidade instalada, então houve um aumento de 137% na geração distribuída, 90% atribuído à energia solar. E aqui a gente tem a geração total do Brasil. Eu trouxe esse gráfico aqui para poder mostrar que as previsões mais pessimistas do início do ano em relação à pandemia não se verificaram na prática. Então, a gente teve uma queda de apenas 0,8% na oferta de energia no Brasil no ano passado. Mas, mesmo com essa queda, a gente pode ver que a energia solar teve um crescimento de 61%. Mais um dado para poder mostrar o tanto que ela está forte.
E agora a gente volta para a parte jurídica, para a gente tratar um pouquinho do contexto atual, né? Então, a resolução 482, até então, ela não foi alterada, a última alteração dela foi em 2017, e tudo isso que eu vou falar aqui, e também vou falar rapidamente, porque na última reunião isso já foi abordado, isso aqui ainda é a discussão em âmbito regulatório, em âmbito administrativo, isso não guarda nenhuma relação com o projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Basicamente, já estava previsto na resolução 482, desde a sua origem, que ela teria que passar por uma revisão em 2019. Né? Para que isso? Para poder avaliar se todos aqueles subsídios que estavam previstos ali inicialmente, se faria sentido mantê-los ou não. Esse é o principal ponto de análise na revisão, tanto agora regulatória, quanto na possível promulgação do marco legal. E, inicialmente, a ANEEL, em 2018, ela abriu, então, a consulta pública número 10, e ela já sinalizou nessa consulta pública, quando ela chamou as pessoas para se manifestarem, que ela entendia que teria que ter alguma alteração, que do jeito que está, que é hoje, não pode continuar. Então, por que isso? Porque, embora o número de unidades geradoras tenha sido menor do que o projetado, a capacidade instalada superou mais de 100% que a ANEEL esperava para 2015, na verdade. Ela fez essa projeção em 2015. Então, em virtude dessa alta capacidade instalada da geração distribuída, e isso gerando, querendo ou não, um impacto na rede de distribuição, a ANEEL já sinalizou que ela entende que tem que haver revisão desse marco regulatório. Só uma observação enquanto você passa, né? Eu acredito, por tudo que a gente tem visto e acompanhado, que todo o setor, né, entende essa necessidade, né? Alguns, né, vão admitir que há subsídio cruzado, outros que não. Há defesa para todos os lados, né? Diversas contas aí apresentadas por várias associações, contas abertas, inclusive, para serem sabatinadas pela própria ANEEL, né? Algumas dizem que consideram os benefícios da geração distribuída, outros não, dizendo que esses benefícios ainda, né, eles não foram calculados ou subsidiados, mas acho que a gente chegou num momento maduro que todas as partes entendem que precisa haver também uma revisão, né? Essa maturação do assunto é importante para que as concessões sejam feitas, né? Então, por tudo que a gente vê, acredito que, né, não só a ANEEL, mas o setor como um todo, né? Só a equalização dessas concessões é que é a grande luta, né? Pode continuar, Rafael. Esse entendimento, na verdade, ele é ainda mais importante, esse discernimento por parte do setor de geração distribuída, porque esses subsídios, é fato, eles não vão continuar como estão, não tem como manter, isso já é uma coisa que não tem volta também. Então, se a gente tenta ficar brigando por uma coisa, quem tudo quer, pode tudo perder. O risco maior que o setor corre hoje é o que a gente vai ver aqui, que é a atual proposta da ANEEL. A proposta regulatória dela hoje, ela é de uma alternativa péssima para os novos geradores, principalmente. Mas então, inicialmente, depois dessa consulta pública, ela recebeu 1.511 contribuições. Vejam o número estratosférico de pessoas interessadas em falar alguma coisa sobre o tema, né? Depois dessas contribuições, ela emitiu uma análise de impacto regulatório e ela sugeriu, então, a manutenção das regras atuais por mais 25 anos, tanto para geração local quanto remota. Então, quando a gente está falando aqui de local e remota, lembrar que a local é só mesmo aquela que é gerada junto à carga, e todas as outras vão acabar sendo remota. E aí ela sugeriu manutenção por 25 anos para os geradores instalados até o fim de 2019, porque a gente estava ainda em 2018. As novas instalações a partir de 2020 começariam com alternativa 3 ou com alternativa 1, dependendo de ser remota ou local, e esses gatilhos se referem à capacidade instalada nacional. Então, na remota, a gente está falando aí, quando alcançar a capacidade instalada de 1,25, aciona o gatilho e passa para uma outra alternativa. Depois de verificado qualquer um desses gatilhos, para geração local seria a alternativa 1, que eu vou explicar em seguida o que são essas alternativas, e para remota seria a alternativa 3 a partir de então, até o segundo gatilho, e a partir do segundo gatilho, que é um pouco maior, já entraria nessa alternativa 3. E aqui a gente tem, então, essas possíveis alternativas. São 6 possibilidades, e para entender essas possibilidades, a gente tem que entender a composição da tarifa de energia. A tarifa de energia ela tem 2 grandes grupos,
que é a taxa de uso do sistema de tarifa de uso do sistema de distribuição, que é a TURG, e a tarifa de energia. Dentro da TURG, que ela é recolhida para a distribuidora, mas ela não fica toda para a distribuidora, a gente tem as parcelas de transporte do fio B, que é essa sim fica com a distribuidora, é a remuneração pelo uso da rede de distribuição. A gente tem o fio A, que é a remuneração pelo uso das redes de transmissão de energia. A gente tem os encargos setoriais e a gente tem as perdas técnicas e não técnicas. A gente vai ver mais para frente quais são esses encargos e quais são essas perdas. E dentro da tarifa de energia, a gente tem a própria tarifa de energia, que é o valor que a distribuidora paga para a geradora, e aí dentro do mercado regulado ela vai pagar de acordo com os preços definidos nos leilões e nos contratos celebrados de comercialização, e tem os encargos que também incidem sobre essa tarifa de energia. Então, hoje, o que é a alternativa zero, que vigora ainda de acordo com a resolução 482? A alternativa zero significa que 100% do que eu gero, do que eu injeto de energia na rede, eu posso compensar com energia consumida de acordo com as regras de cada modelo. Mas eu posso, então, se eu gerei 1 kWh e no mês que vem mudou o valor real da tarifa, eu continuo podendo compensar 1 kWh integralmente. Então, a alternativa zero, eu não pago por nada além, né, da troca da compensação integral do que eu gerei. E aí, gradativamente, as alternativas de 1 a 5, elas vão incluindo mais parcelas para que o gerador comece a pagar na compensação. O que isso significa? Se eu, então, incluir o transporte do fio B como um encargo que esse gerador vai ter que pagar, quer dizer que esse transporte significa, ele representa a nível nacional, e nacional, é uma média, porque cada área de concessão vai ter um percentual um pouquinho diferente, de acordo com vários fatores, mas a nível nacional ele representa em torno de 28% da tarifa de energia. Então, se eu começo a pagar o transporte de fio B, isso significa que a cada R$1, convertendo em dinheiro, né, que eu gerei ali de energia, que eu injetei na rede, eu vou poder compensar 72 centavos, porque 28 centavos eu continuarei tendo que pagar para a distribuidora pelo transporte, pelo uso da rede de distribuição. E esses encargos vão só aumentando até chegar à alternativa 5, em que o único componente da tarifa que é compensado é a própria tarifa de energia, que representa em torno de 30% do todo. Isso tudo aqui a gente está falando também antes dos impostos, porque a ANEEL não pode regular, né, matéria tributária. Bom, voltando um pouco aqui, só para a gente entender que a primeira proposta da ANEEL seria ficar por 25 anos, como está hoje, para quem já tem o direito adquirido, e a partir de então, essas pessoas, essas usinas também entrariam na alternativa 1, para geração remota, que seria o quê? Pagar pelo transporte fio B, ou na alternativa 3, para geração, local, é o fio B, e para geração remota a gente teria, além do fio B, a gente teria o transporte e os encargos. Então, é muito pior também a situação para quem faz a geração remota. Depois veio a audiência pública, também no contexto da primeira consulta pública de 2018, e nessa audiência, depois das contribuições dessa audiência, a ANEEL mudou radicalmente o seu entendimento. Ela passou a manter as regras atuais somente até o final de 2030. Então, se a gente considerar que, se for aprovado hoje, a gente tem, né, nem 9 anos mais de aproveitamento do direito adquirido, e a partir de 2030, tanto para geração local quanto remota, a gente vai ter uma ou outra alternativa. E aí, para quem instalar a partir da publicação, isso é a regra que está valendo, que está sendo proposta hoje pela ANEEL. Quem já tem direito adquirido até 2030. Quem não tem, quem instalar ou protocolar o parecer de acesso a partir da publicação da nova resolução, já vai entrar, se a geração for local, na alternativa 2, ou seja, pagando fio B e fio A, e na alternativa 5, se for geração remota. Mesmo a geração local iniciando a alternativa 2, quando a capacidade instalada alcançar o gatilho de 4,7 GB, a geração local passa também para a alternativa 5, que é, como a gente viu, a pior cenário possível. Mas, já tranquilizando as pessoas que podem ficar desesperadas com esse risco, a gente vai ver no final da apresentação que, mesmo na alternativa 5, o negócio continua sendo viável. A gente ainda tem viabilidade econômica da geração distribuída. Bom, depois a gente ainda teve... ponderar aqui também uma questão.
hoje, né? Nós sabemos que o projeto de lei 5829 está em trâmite, né? Ainda tem um caminho a ser percorrido, e nós tínhamos um prazo aí dado até então pelo Tribunal de Contas da União, que seria 30/6, né? Se eu não me engano, para a gente ter uma nova resolução, né? Já proposta. Esse prazo ele foi suspenso, né? Por conta de recursos que foram interpostos. Então, hoje, né, só queria que você confirmasse, hoje a ANEEL ela não está com nenhum prazo efetivamente, né, colocado para que ela apresente uma nova resolução, embora a gente também pense que ela não vai, né, deixar essa situação correr desse modo, né, para sempre. Então, eu acredito que seja para o setor como um todo muito apreensivo esse momento, né, sem saber exatamente quando a ANEEL pode tomar um passo, considerando principalmente que todas as consultas públicas já foram feitas, né, que o processo já está praticamente no final, na parte regulatória, né, mas não existe um prazo, certo? Queria que você confirmasse aí. Certo. São 2 pontos que a gente tem que falar aqui. Você falou, você acertou a data, era dia 30 de junho, esse acórdão foi suspenso até o julgamento dos recursos pelo próprio TCU. Então, a ANEEL estava com a faca no pescoço porque ela teria que necessariamente concluir esse processo de revisão até o final desse mês. Mas agora ela não tem mais essa obrigação, o que não significa que ela não tem a faculdade de seguir com o processo de revisão da resolução. Então, o segundo ponto que a gente tem que analisar, tem alguém com o microfone aberto, Ribamar. O segundo ponto que a gente tem que analisar aqui é o potencial conflito entre um marco legal, uma aprovação do PL 5829 e uma revisão normativa da ANEEL. A ANEEL ela é uma agência regulatória. Ela não existe para legislar, para criar lei, ela existe para poder regulamentar aquilo que, na falta de uma lei, ela tem um espaço maior para poder, né, uma competência maior, mas existindo um marco legal, a lei vai ser hierarquicamente superior à resolução. Então, a ANEEL pode continuar com o seu processo, não está vinculado à tramitação do projeto de lei, mas de tudo que já aconteceu até agora, e até porque existe também um interesse político muito grande nessa matéria, é muito pouco provável que esse ano ela avance com isso, né, pelo menos até uma sinalização da Câmara dos Deputados a respeito da aprovação do projeto de lei. Porque se ela faz uma resolução hoje também que vai contra o que o projeto de lei está prevendo, e a gente vai ver que o projeto de lei é muito diferente do atual contexto da ANEEL, do que ela quer aprovar hoje, a posição dela hoje é bem diferente do projeto de lei. Então, se ela aprova uma resolução agora e o projeto de lei é votado em sentido oposto, ela vai ter que novamente alterar a resolução. Então, não é inteligente, eu penso, fazer agora essa revisão a nível regulatório. Bom, agora a gente entra um pouquinho no processo legislativo, e como aqui eu sei que os advogados vão entender já, mas a gente tem muita gente que não é advogado, vou explicar muito rápido o contexto, o momento que a gente está hoje desse PL, e como que é a aprovação de uma lei desde a sua proposição. Ela começa, então, ela pode começar na Câmara ou no Senado, ela começa com a proposta de um deputado ou de um senador. Uma vez apresentada essa proposta, ela vai para a mesa diretora da casa, e essa mesa nomeia as comissões internas daquele órgão que vão analisar esse projeto de lei. Dentro de cada comissão é nomeado um relator, e esse relator, o que ele faz? Ele vai analisar aquele projeto, tanto no mérito, ou seja, se aquilo lá, se ele, relator, entende que aquele projeto é válido ou não, se ele tem que ser aprovado ou não, quanto a sua admissibilidade. E a gente tem 2 comissões, que são a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças e Tributação, que vão analisar qualquer projeto de lei. Por quê? Porque essas comissões, a de Constituição e Justiça, ela analisa a adequação daquele projeto em relação à Constituição Federal. Então, se aquele projeto ele já estiver, de certa forma, ferindo a Constituição, se ele puder ser interpretado como inconstitucional, a própria comissão já barra e já reprova aquele projeto e ele não tem sequência. A Comissão de Finanças, ela vai analisar o impacto financeiro daquele projeto no orçamento público. Nesse caso específico, a gente não tem um impacto direto, mas mesmo assim ela vai ter que analisar para ela falar, dar o parecer sobre admissibilidade.
Esse projeto específico, esse PL 5829, ele foi apresentado em novembro de 2019 e, em seguida, a mesa diretora nomeou as duas comissões que vão analisar qualquer projeto, mais a Comissão de Minas e Energia, que seria realmente a comissão temática mais próxima do assunto que está sendo tratado. Essa proposta original previa apenas a inclusão de 2 parágrafos ao artigo 26 da Lei 9427, que criou a ANEEL. Então, a matéria inicial não tem, assim, é uma fração da matéria que a gente vai ver que está sendo tratada hoje já, da evolução desse projeto de lei. Em seguida, né, depois que ele passa pelas comissões, eles são votados em turno único em cada órgão do Congresso. Então, primeiro a Câmara aprova, ela manda para o Senado aprova, se ele aprovar sem alteração, vai para a sanção presidencial, se ele aprovar com alteração, volta para a Câmara para discussão só daquelas alterações, não do texto todo de novo. A maioria dos projetos eles são aprovados sem sequer ir a plenário. O que é plenário? É o conjunto de todos os deputados ou senadores, ou seja, todos os membros daquela casa legislativa. Então, em regra, o projeto de lei ele não precisa ir a plenário, ele só vai a plenário em casos muito específicos, e um deles é o requerimento de urgência que aconteceu aqui nesse projeto de lei 5829. Depois que ele foi apresentado, o relator da Comissão de Minas e Energia, que é o Benes Leocádio, ele já apresentou um projeto substitutivo, então ele trocou a lei que seria alterada, não foi mais a lei da ANEEL, mas foi a lei que fala da comercialização de energia elétrica, mas também, ainda assim, uma fração do que está sendo discutido hoje no Congresso. Depois que essa proposição ela passa pelas comissões, se ela não tiver que ir para plenário, se as comissões aprovarem essa proposição, ela já pode ir direto para o Senado, ela não precisa ser aprovada por um quórum X de deputados antes de ir para o Senado, só pelas comissões. Bom, o que aconteceu aqui nesse projeto de lei? Ele ficou parado 11 meses, exatamente 11 meses, de dezembro de 2019 até novembro do ano passado. Depois que foi apresentado o primeiro substitutivo pelo relator da Comissão de Minas e Energia, ele estava parado, e aí o deputado pediu um requerimento de urgência, que foi aprovado em dezembro de 2020. Faltou um 2 aqui. Quando você aprova um requerimento de urgência, automaticamente a competência para votar e aprovar aquele projeto passa para o plenário. E quando isso acontece, é nomeado um outro relator, um relator pro plenário, que vai passar a ser o relator desse projeto de lei. Então, aquele anterior já deixa de trabalhar diretamente como relator e passa a ser o novo. Hoje, o relator do projeto é o deputado Lafayette Andrada, que é daqui de Minas Gerais, e é um deputado muito engajado com os assuntos do setor, então, de certa forma, tem sido bem interessante. A gente vai ver que as alterações propostas são mais técnicas e estão indo bem mais a fundo do que a proposta original, né, apresentada em 2019. A gente tem um ponto que eu coloquei aqui que é importante falar, que em 31 de março foi aprovado um requerimento para realização de audiência pública. Essa audiência ainda não foi realizada e o projeto já foi pautado em plenário 15 vezes, embora ainda não tenha sido colocado em votação. Então, ele entrar em pauta não quer dizer que ele vai ser votado, porque numa sessão legislativa, né, um dia de votação do plenário, ela vota vários projetos. Não quer dizer que se ele entrou na pauta, ele vai ser votado. E vejam que ele já entrou 15 vezes desde o seu início e ele ainda não foi votado. Só que a gente tem aqui um possível impedimento, e eu vejo que isso pode até ser alegado em algum momento como um certo vício do processo legislativo, porque se foi aprovado já um requerimento para realização de audiência pública, ela tem que acontecer. E a gente fica pensando, o que pode acontecer aqui agora se for aprovado esse projeto de lei sem audiência pública? Aqueles que brigam contra ele vão poder alegar nulidade? Eles vão poder falar alguma coisa? Não sei dizer. Se a gente vai ser um capítulo futuro. Bom, desde que ele foi nomeado relator, o deputado Lafayette Andrada, ele já apresentou 5 versões de um parecer preliminar, e a função desse parecer ele é orientar os outros deputados do plenário sobre o que aquele projeto de lei trata e qual é o contexto dele, e já dando parecer em nome da comissão que ele representa, o deputado, ele já dá o parecer pela aprovação ou não do projeto, e ele também, como relator, ele pode apresentar substitutivos, que é o que o Lafayette Andrada fez. Então, em cada um desses pareceres que ele fez, ele apresentou um substitutivo diferente. Por quê? São várias versões. Cada vez que um parecer desse é apresentado, os outros deputados podem apresentar emendas a esse parecer, porque esse parecer ele vai com a sugestão do texto novo da lei. E os outros deputados apresentam emendas,
o próprio relator analisa essas emendas e acrescenta ou não no texto da lei de acordo com o seu próprio discernimento. Se ele acrescentou, se ele mudou alguma coisa, ele vai fazer um novo parecer com um novo texto anexado para ser votado em plenário. E aí, no mês passado, de ofício, a mesa diretora da Câmara decidiu redistribuir o projeto a outras duas comissões, que é de Meio Ambiente, de Desenvolvimento Sustentável e de Defesa do Consumidor. Isso aí ativou um gatilho que é a formação de uma comissão especial. Por quê? Porque a gente já está com 5 comissões analisando o projeto. Se isso está previsto no regimento interno da Câmara dos Deputados. Por que se forma a comissão especial? Porque a tramitação do projeto já é naturalmente lenta nas comissões temáticas, e se você for esperar tramitar por 5, 6, 7 comissões, o projeto nunca vai ser votado, nunca vai ser aprovado. Então, forma-se uma comissão especial, que é composta pelos membros de todas as outras comissões que foram nomeadas, e essa comissão, ela dá o parecer final. É só ela que precisa dar o parecer, você não precisa ter mais um parecer individualizado de cada comissão. O relator também, o Lafayette Andrada, ele vai ser o porta-voz dessa comissão especial e ele que vai dar o voto por ela. E, na verdade, ele já deu o voto por ela no momento que ele fez o último parecer, apresentado no dia 25 de maio, que é o que a gente vai analisar aqui hoje. E ele pode ser votado em qualquer momento no plenário, ele já foi pautado algumas vezes e não foi votado. Se ele for votado já com aprovação do texto base que consta desse parecer preliminar, ele é aprovado e vai para o Senado. Eu falei que esse slide aqui eu também já falei das número de vezes que ele já foi, já comentamos. E aí a gente tem aqui... Legislativa, dado o avançar da hora, acho que a gente já pode... Vamos pular, né? Então, aqui eu teria colocado os desdobramentos possíveis, né? Se ele pode ser aprovado, se ele vai, se ele volta, mas esse material vai ser enviado também para todo mundo, e quem quiser ver com calma depois, isso está bem destrinchado aqui. Agora a gente passa, então, para a análise efetivamente das principais alterações da atual versão do substitutivo, que é a 5ª versão do Lafayette Andrada. É bem provável que ela não seja a última, porque até hoje a gente já teve 55 emendas, e várias emendas ainda não foram apreciadas pelo parecer, então provavelmente ele vai fazer mais um parecer antes de levar esse projeto de novo para votação no plenário. Então a gente está fazendo aqui um exercício temporário, porque grande parte das coisas que a gente está falando aqui podem não vir para o projeto, para o texto final, mas de qualquer forma muitas das coisas foram mantidas nas sucessivas versões e tendem a continuar, porque tudo que está aqui, vocês podem ter certeza, já foi muito negociado nos bastidores, entre os setores, entre os deputados, e já existe, de certa forma, um consenso sobre isso que está aqui. Por isso que a expectativa é que a aprovação, uma vez pautado, uma vez colocado em votação, a expectativa é que o projeto seja aprovado rapidamente e por um quórum massivo. Pois bem, a lei começa com algumas definições, e aqui a gente já encontra alguns pontos interessantes que não existem hoje. O primeiro deles é a previsão e a conceituação do que seria um armazenamento de energia. Hoje ainda a tecnologia ainda é incipiente em relação ao uso de baterias, principalmente para armazenamento da energia solar, mas é uma tecnologia que ela evolui muito rápido e provavelmente nos próximos anos a gente vai ter uma viabilidade comercial, né, para poder armazenar essa energia. Então, andou bem aqui o texto para já prever essa possibilidade de armazenamento. Ele cria que, tanto dentro da geração distribuída, o conceito de fontes despacháveis, já não se fala mais, então, fonte hídrica ou outro tipo de fontes, que era o critério utilizado antes para alterar o limite. Aqui já se fala em fontes despacháveis, que nada mais são que aquelas fontes que a gente pode controlar a geração, o momento em que gera. Então, por exemplo, uma geração de biomassa, eu posso ligar ou não a usina e posso gerar ou não energia. Mesma coisa com a usina hidráulica, eu posso ligar ou não a turbina, mesmo que ela não tenha reservatório. Agora, ao solar, embora eu possa desligar, ninguém faz isso, né? Ela gera de forma intermitente, ela gera de dia e não gera de noite. Isso é óbvio, né? A mesma coisa uma usina eólica, ela gera enquanto tiver vento. Se não tiver vento, ela não está gerando. Você não pode despachar e mandar ela gerar naquela hora do dia. Por isso que as fontes despacháveis, elas estão com um privilégio um pouquinho maior aqui nesse projeto de lei, porque elas favorecem um pouco mais o sistema interligado como um todo, porque nos horários de ponta você pode ativar aquelas fontes ali e reduzir a geração mais cara, que seria a geração térmica, né? Bom,
interessante aqui é a previsão de que a fonte de geração fotovoltaica ela pode ser considerada uma fonte despachável, e eu marquei aqui por causa disso, porque ela, no momento que a gente tiver tecnologia para isso, já em nível comercial, quando a gente conseguir armazenar em baterias 20% da capacidade de geração mensal da central geradora, ela vai ser considerada uma fonte despachável e ela vai ter mais benefícios do que não sendo despachável, mas hoje, praticamente todas as fontes solares não são despacháveis. A gente tem a novidade em relação à geração compartilhada, que, além do consórcio da cooperativa que já existiam, previu-se a figura do condomínio civil voluntário, que é aquele condomínio em que duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo imóvel, e o condomínio edilício, que é o prédio, basicamente o prédio, e qualquer outra forma de associação civil. Então, eu não preciso mais ficar, ter um consórcio que vai ter só pessoa jurídica ou uma cooperativa que vai ter só pessoa física. Eu posso fazer uma associação que, nessa associação, eu tenho associados pessoa física e jurídica. E isso vai certamente expandir a modalidade de geração compartilhada. A gente tem uma mudança que não foi boa, e essa aqui, pelo que eu pesquisei, ela foi uma moeda de troca para diminuir a resistência das distribuidoras, que foi a redução do limite para mini geração distribuída para 3 megas para as fontes não despacháveis. Então, a solar hoje, se isso aqui já estivesse em vigor e para as novas usinas, ela teria esse limite de 3 mega, abaixo dos 5 que é hoje, então a gente teve uma redução considerável, mas aparentemente isso também não inviabiliza o projeto. A gente teve a previsão da tarifa de uso do sistema de distribuição referente à central geradora, e aí a gente falou lá da TURG, que é a tarifa de uso do sistema, ela pode ser no formato de consumidor ou no formato gerador. Nesse formato gerador, ela é consideravelmente mais baixa que a tarifa aplicada à classe de consumidores. Então, isso foi um benefício enorme para aqueles geradores que estão enquadrados no grupo A, aqueles que pagam tarifa binômio. Eu vou falar um pouquinho mais à frente disso. Teve também a previsão do sistema híbrido, que é aquele sistema que a gente pode fazer hidráulica com solar, por exemplo, a gente pode colocar aquelas placas flutuantes no reservatório de uma usina. Então, isso já é realidade, foi interessante a previsão, a definição dele aqui. E aí a gente começa efetivamente nas alterações. A gente tem aqui, então, a primeira, eu fui em ordem até o artigo 15. Esse artigo 15, como ele menciona outros dois, ele é o principal artigo dessa versão do projeto. Eu pulei já para os outros sequenciais, mas a gente está indo em ordem. Então, aqui no capítulo a gente fala da solicitação de acesso. Novidade interessante. Hoje, se eu quero fazer, se eu não tenho uma unidade consumidora naquele terreno, naquele imóvel, eu quero fazer uma unidade geradora, eu quero fazer uma geração distribuída, eu preciso primeiro pedir o cadastro da unidade consumidora, e esse processo pode levar até 6 meses, dependendo da distribuidora, para somente em seguida pedir o parecer de acesso para geração distribuída. Aqui já está obrigando as distribuidoras a fazer o processo ao mesmo tempo. Então, isso já poupa um tempo enorme no projeto de implantação. A gente tem a novidade também, e aqui isso é para evitar especulação nos próximos anos, principalmente da aprovação da lei, porque a gente vai ver que num período de 12 meses depois da aprovação dela, ainda tem muitos benefícios, né? Ainda tem a manutenção do direito adquirido. Quem apresentar o protocolo, o pedido de parecer de acesso dentro desses 12 meses, ele vai ter o direito adquirido. Então, isso aqui, esse dispositivo especificamente, ele serve para coibir a especulação, para evitar que, né, várias pessoas apresentem uma infinidade de projetos que elas sequer pretendem desenvolver e depois vendam esses projetos, especulem, né, preços desses projetos no mercado. E o que isso diz? Aqui diz que esses interessados vão ter que apresentar uma garantia de 2% do valor do investimento. Então, ao solicitar o parecer de acesso, eu tenho que informar qual é o investimento previsto naquele projeto e eu tenho que depositar uma garantia de 2%. Essa garantia é perdida? Não necessariamente. Se eu passar de 90 dias, aqui a gente vai para frente, desculpa, a gente já vai para outra. Essa garantia, depois que o parecer de acesso é liberado, se eu não executar o meu projeto, eu tenho 90 dias para desistir dele, se eu não pretender executar. Se eu desistir em 90 dias, eu pego de volta o dinheiro que eu dei de garantia. Se eu passar dos 90 dias e não executar, eu perco a garantia, eu não posso mais pedir de volta. E se eu executar, obviamente, eu pego, depois da entrada em operação comercial daquela usina, eu pego de volta com 30 dias essa garantia que eu apresentei. Então, não é um custo extra que vai ser perdido, é simplesmente uma garantia
temporária que pode ser perdida para evitar especulação. A gente já vai para o artigo 10, que define aqui, e aí entra um pouco na questão que hoje se fala do B optante, e traz aqui a previsão de que aqueles consumidores, geradores faturados com a tarifa do grupo B ou de mini geração distribuída quando ligada à intenção primária, e aí o critério, né, cuja potência nominal total dos transformadores for igual ou menor a 112,5 kVA, dentro da mesma matrícula do registro de imóvel, ele pode, uma coisa que ele não pode fazer hoje, ele vai poder fazer agora, ele pode desmembrar aquele projeto, ele pode fazer até o limite de 1.000 kW, ele pode fazer várias usinas dentro da mesma matrícula, dentro do mesmo imóvel. Isso é uma novidade muito interessante, é uma dúvida que surge muito, né? A questão da possibilidade de dar aquele jeitinho de dividir a usina para enquadrar em um ou outro critério e ter o benefício, aqui já é expressamente permitido, claro, dentro desses critérios e dentro desse limite. Aqui é uma outra mudança também benéfica, porque hoje, quando a gente tem uma unidade consumidora geradora, quando a gente tem mais de uma unidade consumidora, a gente tem que informar o percentual que cada unidade vai ter daquela geração excedente. Então, de tudo aquilo que eu gerar de crédito, eu tenho que informar quanto que cada unidade consumidora minha vai ficar de crédito, o percentual que vai ser destinado para cada uma delas. E hoje, se eu quiser mudar esse percentual, eu tenho prazo, a distribuidora tem 60 dias para poder trocar. Agora, ela passa a ter 30, se, claro, esse projeto for aprovado. E aqui a gente chega no principal ponto, que é justamente a questão do custo, e é a principal discussão de geração distribuída hoje, que é o pagamento. A gente vai lembrar que a gente falou das alternativas, que esse artigo 15 ele traz a alternativa 1. O que ele quer dizer? Que as unidades consumidoras do sistema de compensação, eles pagarão somente a componente tarifária TUSD-FIO-B, sobre a parcela de energia elétrica excedente que foi compensada. Ou seja, aquela parcela que aquela energia que eu injetei e consumi. A energia excedente não entra aqui. Aqui é a energia que foi efetivamente já compensada. E aí ele faz a remissão aos artigos 25 e 26. Por quê? Esses artigos falam justamente do direito adquirido e do período de transição. Mas hoje, ignorando por enquanto o período de transição e o direito adquirido, uma nova unidade geradora, ela teria que pagar, desde o início da sua geração, a TUSD-FIO-B, em torno de 28% da tarifa de energia. Voltando para aquele exemplo que eu dei. Então, se ela gerou R$1, ela vai compensar 72 centavos. Os 28 centavos, ela vai ter que pagar para a distribuidora na conta de energia dela. E aí, esse parágrafo 2º aqui do artigo 15, ele traz uma regra também um pouco mais gravosa para as unidades de mini geração acima de 500 kW de capacidade instalada, quando não for despachável, porque sendo despachável não aplica isso aqui, e também tem que ter autoconsumo remoto, ou seja, se eu tiver geração junto à carga, isso também não se aplica. Se houver geração compartilhada e um único titular detiver mais de 25% de participação do excedente, ainda que essa usina não tenha capacidade acima de 500 kW, também vai entrar nessa restrição, nessa regra aqui. Essa regra diz o quê? Que desde o início da geração dessas usinas nessa condição, além da TUSD-FIO-B, elas vão pagar 40% da componente tarifária do fio A, ou seja, da componente da transmissão, e 100% dos encargos tarifários, que é a tarifa de fiscalização do setor elétrico e de pesquisa e desenvolvimento. E aí já joga de novo para os artigos 25 e 26, que a gente vai ver agora. O 25, ele traz o direito adquirido. Então, ele fala que as unidades consumidoras que já integram o sistema, já estão conectadas, ou que venham a efetuar o protocolo da solicitação de acesso até 12 meses depois da entrada em vigor da lei, uma vez aprovada, a elas não se aplica a modificação da definição, nem a modificação da potência, ou seja, continuam podendo aprovar projetos até 5 MB, independentemente da fonte ser despachável ou não, e nem o pagamento do fio B, que já se aplicaria para as novas, depois dos 12 meses, por 25 anos da data de início da geração. O que isso quer dizer? Meu direito adquirido, ele tem limite. Meu direito adquirido, ele vai contar a partir da data do início da geração,
e ele vai valer por 25 anos. Então, depois de 25 anos, eu entro na regra geral e tenho que pagar a TUJ-D do mesmo jeito. Já o parágrafo 2º, ele traz as hipóteses em que, se eu tiver esse direito adquirido, eu posso perdê-lo, que seriam 3, basicamente. Seria o encerramento da relação contratual entre o consumidor e a concessionária. Então, eu simplesmente encerrei a minha usina, encerrei minha unidade consumidora. Alteração de titularidade não entra aqui, então eu posso fazer troca de titularidade sem perder o direito adquirido. Uma comprovação de ocorrência de irregularidade no sistema de medição. Então, fez um gato, fez uma fraude lá no medidor, você vai perder o direito adquirido. Ou se eu tiver um aumento de potência instalada naquela usina. Mas o direito adquirido só é perdido, na verdade ele não é perdido, ele só não é estendido a essa potência aumentada da usina. Em relação ao que eu já tinha, eu permaneço com o direito. E aí a gente vem ao artigo 26 agora, que traz a regra de transição. Aqui a gente já está falando daquelas usinas, daqueles projetos que não vão ter direito adquirido. Aqueles projetos protocolados a partir de 12 meses da entrada em vigor da lei. E veja que a redação é bem ruim, após 12 meses, a partir de 12 meses, mas aqui o que quer dizer é isso. Quem fez o protocolo do projeto a partir do 12º mês, né, do primeiro dia do 13º mês, já não entra, não tem o direito adquirido e vai entrar nessas regras de transição. E quais são elas? Para as unidades de mini geração definidas no parágrafo 2º do artigo 15, que são aquelas acima de 500 kW, em sistema não despachável, ou com geração, né, acima de 25% para uma pessoa só. Essas unidades, elas de cara, já de início, desde o início da geração, elas vão pagar TUJ de fio B, 40% do fio A e os encargos, já no primeiro dia de geração. Aqui fala primeiro ano após o início da cobrança, mas o que quer dizer, também redação bem ruim, né? O sentido disso é que é imediato, a partir da geração você já começa a pagar. Para as outras que não se enquadrarem nessa exceção aqui, aí você tem a regra de transição. Então, primeiro e segundo ano, essas outras vão pagar também só a TUJ de fio B, elas não entram no fio A, nem nos encargos tarifários. Primeiro e segundo ano, elas pagam 20% do total dessa TUJ. No terceiro e quarto ano, 40%, quinto e sexto, 60%, sétimo e oitavo, 80%, e finalmente, depois do oitavo ano, ou seja, a partir do nono ano, ela paga 100% da TUJ. Então, vejam que tem um período de transição muito considerável aqui, mesmo para os novos projetos que entrarem depois de 12 meses, eles ainda vão contar com prazo de 8 anos para pagar menos, não vão pagar integralmente a tarifa de TUJ, né, o encargo TUJ nos primeiros 8 anos. Então, é uma transição muito suave, é uma transição que vai permitir um planejamento muito grande do setor. Aqui, aquilo que a gente falou lá no primeiro artigo, que trouxe as definições a respeito da aplicação da TUJ-G, né, para esses consumidores, geradores, os prosumidores que têm a tarifa binômia. Então, hoje, ele paga demanda sobre a TUJ-C, que é em torno de 50% a 70% mais alta que a TUJ-G, e agora ele passa a pagar, mesmo as usinas já em operação, com a aprovação dessa lei, passam a pagar a demanda, né, que é a parcela fixa daquela geração, pela TUJ-G. E aí cada distribuidora, cada concessão vai ter um valor de TUJ-G. Você pode consultar no seu estado, se você não for de Minas Gerais, qual é o valor por quilowatt dessa TUJ-G, que é bem abaixo da TUJ-C. Já o artigo 23, ele traz um lapso aqui, um início, uma coisa muito ainda rudimentar, de permitir a comercialização daquele excedente gerado, então daquela energia que não foi compensada e que está lá injetada na rede que eu não usei. Ele fala que as próprias distribuidoras poderão promover chamadas públicas para credenciamento de interessados em comercializar esses excedentes, mas já é um passo inicial, o primeiro passo para permitir essa comercialização. A gente tem o projeto de lei que foi apensado ao 5829, que é o 1894, que vai trazer uma coisa muito mais, embora também de forma muito sintética, são 2 artigos só, mas esse projeto de lei, ele fala expressamente, e não fala sem mercado livre, sem mercado cativo, não traz o caminho das pedras, mas permite expressamente a comercialização no mercado em geral do excedente gerado, não só para a distribuidora. Finalmente, eu acho que esse é o último, aqui esse artigo ele veio para evitar surpresas
para quem está lá na labuta de aprovar, de conseguir esses pareceres de acesso junto às distribuidoras, porque hoje a distribuidora pode mudar a regra da noite para o dia, você já pode estar com o projeto pronto, já pronto para protocolo ou até já protocolado, a regra muda, você tem que mudar todo o seu projeto, você tem que, né, adequar tudo ou fazer um novo projeto. Agora não, agora com a aprovação da lei, se isso passar, óbvio, vai ter, as distribuidoras só vão poder mudar esses processos e os procedimentos né, de aprovação e emissão desses pareceres de acesso com 90 dias de antecedência. Isso é muito interessante também e evita surpresas. Verdade. Bom, Rafael, e agora a gente vai caminhando, né, para o final. A gente queria saber as suas reflexões sobre o futuro da geração distribuída. Vamos lá. Eu tô otimista. Eu tô bem otimista porque os dados que eu encontrei aqui mostram que mesmo no cenário caótico, no pior cenário, se a gente estivesse falando só da aprovação da resolução que a ANEEL quer aprovar hoje, que seria a alternativa 5, ainda assim a TIR dos projetos de geração estaria acima de 10% ao ano. Né? Claro que hoje a maioria dos projetos tem uma TIR muito mais alta que essa, mas a gente vai ver aqui que continua atrativo mesmo depois, mesmo no pior cenário, que hoje não parece que vai ser o cenário que vai ser aprovado e que vai ser o que vai vigorar mesmo. Bom, então eu comecei aqui esse último ponto, só trazendo aqui a composição da tarifa de energia em percentuais, né? A gente já mostrou o que tem em cada os componentes, mas aqui a gente tem então em média nacional, o fio B, que é o que passaria a ser pago pelo projeto, 28%, perdas e encargos 8% cada um, fio A apenas 6%, e os encargos de 12% na tarifa de energia. Se a gente pensar na alternativa 5 que a ANEEL propôs, a gente está falando aqui numa compensação de só 38% da energia injetada na rede, que também parece ser bem radical e parece ser uma coisa até injusta também com um setor que gera também e traz tantos benefícios para o sistema interligado nacional. E aqui a gente destrinchou ainda mais, dentro de cada componente desse, o que entra. E vejam a quantidade de encargos que a gente paga na tarifa de energia. A gente tem encargo para dar e vender aqui. Né? Eu nem sei de cor as siglas aqui para poder falar cada um, mas a gente paga, né, Itaipu, paga as perdas técnicas e não técnicas, a gente paga pesquisa, a gente paga os encargos para financiar o ONS, para financiar a Câmara de Comercialização, enfim, é muito encargo que a gente paga. E aí eu trouxe aqui também os dados de Minas, né, que a gente está fazendo essa reunião na comissão daqui, então vamos falar aqui na CEMIG, sem impostos, aqui é a composição da tarifa da CEMIG em 2019, e a fio B, que é a distribuição, representava 20% quando considerados os impostos, sem os impostos, 31% da tarifa. Então, seria o que a gente começaria a pagar aqui em Minas, seria 31% na compensação. Já no cenário mais avançado, claro. Na última revisão, que foi agora no mês de maio, mês passado, acabou de ser aprovada a última revisão, esse custo de distribuição, que seria o fio B, ficou em 30,4%, que é a taxa que a gente também pagaria. E aqui eu já trago as projeções do Plano de Desenvolvimento Energético, né, que é um plano de longo prazo que ele tenta trazer as previsões para o planejamento do setor energético, não só elétrico, até, nesse caso aqui, até 2030. Né? Então, a gente traz essas projeções bem amplas, né? A gente está falando de 10 anos, e vejam que interessante aqui a capacidade instalada, a previsão da geração distribuída. A gente está falando aqui num cenário, no limite inferior de 16 GB no final de 2030, que seria dobrar o que a gente está esperando para o final desse ano, um pouco mais que o dobro, mas no limite superior, quase 36 GB de capacidade instalada. Também aqui o crescimento em 2030, eu trouxe esse outro gráfico para mostrar o crescimento esperado da geração distribuída, e a gente está falando aqui, hoje ele representa 6%, lembrando que aqui não é só solar, tem as outras fontes também. Espera-se que em 2030 ele tenha capacidade instalada já representando 24%, 25% da matriz elétrica, e que ele gere efetivamente energia. Desculpa, isso aqui é o valor absoluto, né, de geração, e aqui é o percentual. Então, que ele represente, em 2030, 10% da matriz elétrica, que é algo bastante significativo. A gente vê que ainda tem aí um campo muito longo de crescimento do setor.
Também aqui os gráficos do crescimento da fotovoltaica, para mostrar que ela continuará sendo a principal, né, pela previsão da EPE. A projeção da capacidade instalada, de novo, aqui só também para... E esses dois cenários, só explicando. Cenário verão e cenário primavera. O cenário verão considera a manutenção do status atual, ou seja, né, alternativa zero, sem pagamento de nada. Não é o cenário que vai ser verificado, óbvio. E o cenário primavera considera a alternativa 5, ou seja, a gente vai estar aqui no meio. A projeção a capacidade instalada final em 2030 vai estar entre 25 e 17, provavelmente. E aqui a gente já entra, efetivamente, na TIR, que a gente espera. A gente vê aqui hoje, e aí, claro, ela vai variar de acordo com a classificação, né, o grupo tarifário do empreendimento, se ele é residencial, se ele é comercial, baixa tensão, alta tensão. E alta tensão ele vai ter um benefício que a gente falou muito grande da questão da TUJ, né? A demanda vai ficar bem mais barata. Mas aqui a gente traz também os cenários, os dois cenários. O cenário vermelho é o cenário o cenário verão, desculpa, que é o mais favorável ao setor, e o pontilhado é o cenário primavera, que é o pior, alternativa 5. Vejo que mesmo na alternativa 5, somente a geração remota caracterizada e classificada no grupo A4 é que teria uma TIR menor que 10% ao ano. Todas as outras em 2030, acima de 10%. Isso nos leva a crer que mesmo num cenário caótico, a gente vai continuar tendo uma viabilidade muito grande dos projetos, principalmente de geração fotovoltaica. Aqui a gente tem a média, já uma média nacional projetada da TIR também, de novo, cenário verão e cenário primavera. Então, aqui, geração local residencial, ele pegou dois exemplos, geração comercial A4 local, então veja que a TIR da comercial é ainda mais alta que a residencial. E acabei minha exposição, eu finalizo só dizendo que foi um desafio, que eu sei que foi muita informação, mas eu tentei condensar do tempo curto que eu tinha para falar, e sei que até com certeza extrapolei meu tempo aqui, mas eu tentei trazer o máximo de informações que eu poderia trazer sobre o projeto, mas essa discussão só está começando aqui hoje, ela não termina aqui hoje, e ela vai transformar-se ainda muitas vezes até que efetivamente a gente tenha um projeto de lei aprovado e um marco legal instituído. Mas com marco legal, sem marco legal, a nossa expectativa é muito, muito boa para o setor. A gente acha que, como a gente viu aqui, que mesmo que no pior cenário, ele ainda é rentável. Então, a projeção de crescimento do setor ainda é muito grande, mesmo, né, num contexto de indefinição ainda regulatório e normativo. Muito obrigado a todos pela presença, né, e pelo dedicar o tempo para nos escutar aqui. Estou aberto a perguntas e todos os meus dados de contato estão aqui nesse slide. Vou deixar aqui mais um tempinho. Quem tiver qualquer dúvida um pouco mais complexa, talvez um pouco mais técnica, que eventualmente eu não consiga responder agora, pode me mandar um e-mail, pode entrar em contato, que eu farei o possível para responder o quanto antes. E eu estou à disposição para conversar sobre qualquer assunto relacionado ao que a gente falou aqui hoje. Obrigado. Bom, antes de alguém manifestar alguma pergunta, Rafael, eu queria te agradecer, a exposição foi brilhante, né? Mesmo não sendo no dia a dia, né? A sua maior área de atuação, como você colocou, a gente percebe, né? O quanto você se entregou a esse estudo. E o quanto de informação relevante você nos trouxe, né? Tanto para os que estão presentes aqui, quanto para aqueles que eventualmente vão assistir em outra oportunidade, sem dúvida nenhuma. Foi um conteúdo muito rico. Acho que, né, pelo menos eu compactuo da sua opinião final. Acredito que né, tanto a geração distribuída em si, quanto, né, toda a evolução que nós vamos ter, né, nos anos futuros, né, como você bem disse, né, empresa de pesquisa energética e todos os dados que trazem esse relatório mostram, como, né, eu também falei no início, é um caminho sem volta, e quão necessário a diversificação da nossa matriz energética, né, para que a dependência
das fontes hídricas ela caia, porque a gente sabe, nós estamos vivendo uma crise, né? E é uma crise, enfim, muito, muito maior. A gente está falando até de temas como descarbonização, né, do planeta, para que, enfim, os fluxos hídricos, eles, né, não sejam tão afetados como estão sendo hoje. Enfim, é uma discussão muito ampla, muito complexa. Mas a gente sabe como a fonte solar, como você apresentou, ela tem uma contribuição fundamental nesse processo, né? Sendo, a gente sabe também a eólica, né? Tem tido um bom crescimento, mas a solar, por meio da fotovoltaica, é um destaque, né? Praticamente unânime ela, né, como a principal. Então, eu queria te agradecer imensamente, né? Foi um momento muito, muito proveitoso para todo mundo. Queria deixar, né, à disposição quem quiser fazer alguma pergunta, se quiser mandar pelo chat, se quiser fazer diretamente ao Rafael, fica à vontade. Alguém tem alguma consideração? Bom, também eu deixei os meus contatos, né, no chat. Já temos aqui pessoas interessadas em receber o material. O Rafael vai me disponibilizar e eu, então, encaminharei para todos os interessados. Né? Desde já, então, muito obrigada a todos os presentes que estiveram aqui conosco, né? E em breve teremos aí mais uma reunião da comissão. Contamos com a sua presença também, Rafael, e todos os demais que estão aqui. Agradeço a todos. Obrigado. Até a próxima. Tenham Um todos abraço. uma boa noite. Boa noite a todos.